Olá, gente, boa noite. Hoje a noite promete, viu? Já me encontro aqui com meu amigo, meu irmão, de Jailson Ferreira de Lima, para uma noite saborosa com o verdadeiro café, viu? Esse aqui eu recomendo. De Jaça, meu irmão, desde já uma honra enorme te receber aqui, um privilégio inenarrável. Você sabe a admiração que eu tenho pelo profissional que você é, um chefe de um chefe de plantão, eu acho que o mais longevo do estado de Pernambuco. Eu conheço o teu profissionalismo, apesar que hoje a gente não vai falar de segurança pública não, vai ser de café. Mas, meu irmão, uma honra enorme te receber. Parabéns pelo seu profissionalismo, parabéns pela pessoa que você é, pelo cidadão que você é, pelo pai de família que você é, pelo filho que você é. Meu irmão, seja muito bem-vindo para essa noite maravilhosa. Obrigado, Carlos. Prazer é todo meu irmão. Bom mesmo estar aqui contigo nesse espaço bonito, não é? Revendo o Carme, conhecendo Daniel. É uma noite maravilhosa. Eu fiquei muito feliz pelo convite. É um assunto que eu gosto. No caso, de 10 pessoas, 8 gostam de café, né? Então a gente fica muito feliz de estar falando desse assunto, que é um tema que a gente se propõe nessa noite. Obrigado mesmo pelo carinho. Uma honra receber vocês. A todos os irmãos do PDAD que estão aí nos acompanhando. Vai ser uma noite de muito sabor de café, muito conhecimento e muita sabedoria por parte de Jailson. E as dúvidas que, porventura, vocês tiverem, a gente vai tirar ao vivo, não é isso, meu irmão? Sim, vamos sim. Gente, agora tudo isso só é possível, de Jailson, porque nós precisamos dos nossos colaboradores. E nós temos aqui os nossos colaboradores e precisamos de mais. Quem estiver aí ao vivo e queira participar desse projeto grandioso, será muito bem-vindo. Traga sua marca para cá. E queremos agradecer aos nossos colaboradores, Hotel Acauã, tradição e conforto. Faça sua reserva no melhor da cidade e região. Campos Supermercado, a maneira certa de economizar. Rua Barão de Vila Bela, 207. Henrique Motopeças, fazendo acontecer. Estamos localizados na Praça Jurandir de Brito, número 36, Centro Pesqueira. Unopar Anhanguera, Polo Pesqueira e Colégio Sensg, funcionando no mesmo espaço. 2 polos de educação no mesmo endereço. Comece a estudar e transforme sua carreira. Talentos Estofados, o melhor estofados da cidade e região. Fabricação própria, Pesqueira, Arco Verde, Belo Jardim e Caruaru. Daniel Filmmaker, a produção de Hollywood bem pertinho de você. Esse eu recomendo. Eduarda Galvão, doutora Eduarda Galvão, cirurgiã dentista, competência e compromisso com a saúde bucal. Grapel, pontualidade e responsabilidade, localizada na rua Vigário Espinosa, número 112. Farmácia Tradição, cuidando de você com amor. Na Farmácia Tradição, sua saúde é nossa prioridade. Farmácia Tradição, tradição em cuidar de você. Transforme sua beleza com Dárgila Siqueira, a farmacêutica esteta, que entende suas necessidades. Beleza com segurança, Dárgila Siqueira. TS Engenharia e Construção, o sonho da casa própria ao seu alcance. Você sonha, a TS Construção realiza. Organização Develin Torres. MF Metal Forte Serralharia, fabricação de portões, estruturas metálicas, montagem e manutenção de máquinas industriais, instalação de motores. Oferecemos material de qualidade por preço que cabe em seu orçamento. Organização Cleito, Avenida Joaquim Nabuco, número 26, Pitanga Pesqueira. Nova Arte Gráfica Digital, atendimento personalizado com técnicas inovadoras. Rua Araújo Maciel, 104 Centro, Pesqueira, Pernambuco. A Inspiração Contabilidade, com uma formação acadêmica impressionante, Adelmo Costa chegou à excelência em contabilidade. Rua
Dom Adalberto de Freitas, 94, Pesqueira, por trás das Americanas. E assim, apresentando os nossos colaboradores, vamos iniciar aqui essa noite maravilhosa com meu irmão Edjailson. Edjailson, na terra de Miracica, onde o café nasce e floresce, cresceu um homem de alma forte, que o coração enaltece. Filho de Garanhuns, herdeiro do legado de Dão do Café, Edjailson, com orgulho e amor, sua história vai brilhar. Desde os 8 anos, no ciclo do café, sua vida se entrelaça, na roça, na poesia, na luta, sua essência nunca passa. Herança de um pai honrado, que na história deixou sua marca. Hoje, na sua propriedade, o sonho do café se destaca e embarca. Poeta, agricultor, homem de valores e de coração aberto, seu legado é de coragem, respeito e amor ao certo. Com orgulho de Garanhuns, de Miracica, que o criou, Edjailson, irmão de farda e de sonhos, sua trajetória é um farol que brilhou. Edjailson, é uma grande honra tê-lo aqui no Vozes em Debate. Sua história é uma verdadeira inspiração, mostrando como a paixão pela cafeicultura, herdada por seu pai, Dão do Café, se transforma em um legado de dedicação, amor e respeito às raízes. Sua trajetória, marcada por valores de justiça e humanidade, reflete o orgulho de suas origens e o compromisso com a agricultura familiar. Que sua jornada continue a inspirar muitos outros a valorizar suas raízes, a cultura e o trabalho honesto. Muito obrigado por compartilhar sua história conosco e por representar com tanta dignidade a força de Garanhuns, Miracica, do PDAD e do café brasileiro. Com todo carinho e gratidão, meu irmão, podcast Vozes em Debate. Assim, com essa oportuna homenagem, iniciaremos um papo com Edjailson Ferreira de Lima, filho de Sebastião Ferreira de Lima, Dão do Café, e a senhora Luísa Maria de Lima, que o auxiliou muito, seu pai. Meu irmão, vá onde você é celebrado, e não apenas tolerado. Por isso, aqui no Vozes em Debate, você será sempre celebrado. Boa noite, meu irmão, e com essa justíssima homenagem, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu irmão, obrigado mesmo. Me senti honrado com as palavras. Meu pai está na eternidade, mas certamente muito alegre nessa homenagem. Fiquei muito feliz mesmo com o convite seu, poder falar desses assuntos, né? E eu inicio com uma poesia, se me permite, dizendo o seguinte: a noite é toda sua. Café é coisa da gente em restaurante ou barraco. Em casa, torrado em caco, tem um sabor diferente. Era assim antigamente no casarão que eu vivia, pois mistura não havia, era puro e verdadeiro. Eu ainda sinto o cheiro do café que mãe fazia. Um conhecido ou vizinho vindo visitar a gente. O meu pai mandava urgente mãe fazer um cafezinho. Ela, com todo carinho, ia e logo trazia. Era assim que acontecia no sertão hospitaleiro. Eu ainda sinto o cheiro do café que mãe fazia. Boa noite, Carlos. Essa poesia é de Moacir Laurentino e Sebastião da Silva. Eu coloquei no livro porque se identifica com a nossa história. É uma história que está retratada em um repente, mas a identificação poética nas linhas, linha de 10, eu sei que você gosta de poesia, você já trouxe aqui de Osmar Avelino, Genival Poeta, enfim, você gosta, e o seu público também, então me senti na liberdade de recitar essa poesia. Ave Maria, o início já foi grandioso, grandioso e apoteótico, né? E vamos continuar assim. Meu irmão, você teve um contato com Pesqueira, não foi? Como foi esse seu primeiro contato com a cidade de Pesqueira?
quem é formado em História, eu sou formado em História, então a gente vive muito dessa coisa de datas, números, né? Décadas. E eu me lembro de detalhes. Em 1990, eu era ali pré-adolescente, meus 11, 12 anos, meu pai fez uma viagem de Garanhuns para Pesqueira. Aqui ele veio comprar insumos para o café, no caso fertilizantes. Aqui tinha uma fábrica, a Ferligran, funcionava aqui em Pesqueira. E nós viemos em 1990, né, tem um tempinho. E assim eu não lembro de algumas cidades, mas duas me chamaram a atenção: a Lagoinha, pelas pedras e a beleza, sim, e Pesqueira. Aí nós chegamos aqui, fomos almoçar no centro da cidade. Eu suponho que era na Baixa, não me recordo com exatidão, mas meu pai impressionado com assim o movimento da cidade. A cidade estava em plena efervescência, né? O comércio vibrante, pujante, era um comércio muito forte, né, em Pesqueira. Veja que a gente veio de Garanhuns, uma cidade mediana, um pouco maior do que Pesqueira, mas lá não tinha coisas que tinha aqui. Nós viemos buscar aqui uma carrada de adubo. E eu lembro meu pai dizendo: olha, Djalves, que cidade, não é, bonita, próspera, que cidade próspera. E assim, no outro dia no colégio, quando eu fui, disse: nem viesse ontem. Os colegas me perguntaram. Eu digo: rapaz, eu estava conhecendo Pesqueira. Eu disse: onde é isso? Os meninos perguntaram. Eu digo: é uma cidade. Aí falei de Pesqueira, né? Muito me encantou. E alguns anos depois, eu tive a oportunidade de entrar no Estado, né? Através de funcionário público. E uma das escolhas era Pesqueira. Eu digo: eu vou para essa cidade. Eu gostei dela. E vou para lá, e estou aqui há 23 anos. Me sinto um filho de Pesqueira. Merece já ser considerado cidadão pesqueirense. Vamos levar esse pleito à Câmara de Vereadores. Muito me honraria, não pela minha importância, mas por gostar demais de Pesqueira. Pela sua importância, porque Pesqueira precisar de pessoas da sua qualidade, de raça, sem sombra de dúvida. Obrigado, meu irmão. Meu irmão, vamos entrar aqui nessas maravilhas. Ó, gente, tá aqui, ó. Para vocês, e o livro, viu? E o café, hein, Daniel? Hein, meus amores, o café? Ó, aí a Djailson aqui vai dar uma verdadeira aula do café, do conhecimento. Eu fiquei encantado. Djailson, meu irmão, então vamos iniciar com a agricultura familiar e sua importância? Sim. Pode. Carlos, a agricultura familiar é importantíssima no Brasil, né? O Brasil é um dos 5 países que mais produz alimento no mundo. Para você ter ideia, hoje o Brasil tem várias lideranças, né? Como, por exemplo, o maior produtor de café do mundo. Há mais de 150 anos, o Brasil ranqueia em primeiro lugar. Então, é importantíssimo. E, nesse meio, a agricultura familiar colabora com mais de 35% de todo o café do Brasil vem da agricultura familiar. Então, pessoas que ganham pão diariamente, eles ganham através de quê? Da agricultura familiar. Mais de 50% de todo o leite do Brasil vem da agricultura familiar. A mandioca, 87% da produção nacional vem da agricultura familiar. Então, é importantíssima a agricultura familiar. 34% do arroz, os suínos somam mais de 50%. Então, a agricultura familiar tem importância extraordinária. A gente vê pouco porque a mídia fala pouco da agricultura familiar, mas é importantíssima. E eu, assim, me enquadro nesse meio de agricultura familiar e fico muito feliz em poder falar desse assunto, porque a agricultura familiar, ela alimenta o Brasil. Você quer entender da importância? Vá na feira de Pesqueira na quarta-feira. O pessoal vai muito no supermercado, vê os pacotes, as coisas. Veja a força na feira, por exemplo, de Pesqueira. Você chega lá, o que tem ali de verduras, de frutas, não é, de feijão. Feijão é o que alimenta mais o brasileiro, essa casadinha de café, no caso feijão, arroz. São itens importantíssimos. O leite. Conversando com o senhor ontem, lá onde eu trabalho, ele chegou lá e ele disse que produz por dia 240 litros de leite. Ele é aqui de Sanharó. Então, quer dizer, são poucos que somam muito. Ele produz 240, o outro 300, quer dizer, o outro 500. Então, essa soma desses pequenos fazem com que o Brasil seja alimentado. Importantíssima a agricultura familiar. Excelente explicação, gente. E olha, vão aí se conectando, viu? Que hoje promete, qualquer dúvida, Djailson vai tirar ao vivo com vocês. Djailson, onde o café se originou? O café ele é originário da Etiópia. Né? Lá para o século V,
é descoberto, meio que por um acaso, descoberto na Etiópia, em um local chamado de Montanhas de Cafa. Daí dá-se o nome de café. Certo. Etiópia. Da Etiópia. O café, ele é africano. Um pastor de ovelhas, de cabras, ele estava ali e ele observou que as cabras estavam mais saltitantes, elas estavam com mais energia do que o normal. E ele ficou observando e viu que elas se alimentavam de um fruto dentro da mata, debaixo do bosque. Geralmente o café é sombreado, sob bosque. E ele observou que elas se alimentando daquele fruto, elas ficavam com mais energia. Então ele foi lá, colheu alguns frutos e ele iniciou, chupou, gostou do fruto doce, café maduro, café cereja, gostou, viu que não fazia mal e introduziu na alimentação familiar. Ali com alguma banha, alguma manteiga, misturou e começou a se alimentar de uma forma macerada, não como a gente conhece o café hoje. Então, a descoberta do café para o mundo se deu dessa forma há 15 séculos atrás. Na Etiópia. Na Etiópia. A liderança do Brasil no mercado cafeiro, como se deu essa liderança e como foi que o Brasil conseguiu importar esse café até os dias atuais mesmo? Desde o período imperial, mais de 150 anos. Né? O Brasil tem essa liderança, é um país pujante. E uma das curiosidades interessantes, isso aqui simbolicamente é uma saca de café, naturalmente em miniatura. Certo. Se nós observarmos, tem o nome Cafés do Brasil, né? E tem um S que é bem destacado nessas sacas de estopa. Então, o Brasil produz 3 tipos de café, que é o Conilon, é o Arábica e é o Robusta. É o único país do mundo que produz os 3. Produz os 3. O mais famoso deles é o Arábica. O Arábica tem mais doçura, o Arábica tem menos cafeína. O Arábica, ele é aquele café que a produção nacional é bem mais concentrada no Arábica. Tem os estados que são produtores, outros estados, como é o caso de Roraima, produz o Robusta. O Espírito Santo, a Bahia produz o Conilon. Mas o Arábica está espalhado pelo Brasil e inclusive aqui no Nordeste. Muito bem, meu irmão. E as cultivares, o que é que significa? E esse nome técnico vem de cultivo, né? Creio eu. Sim. As cultivares, inclusive eu trouxe uma. Certo. Para mostrar aqui. Pois não, Adilson. Cadê ela? Olha ela aqui. Aqui, ó, gente. Uma explicaçãozinha sobre ela. Aqui. Isso foi um presente, algumas sementes que eu ganhei do meu amigo Wallace e Raquel, são produtores de café da região de Garanhuns. As sementes vieram de Minas Gerais. Essa variedade da Arábica. A Arábica, ela é topázio. É uma Arábica topázio, certo? Certo. Então, ela está comigo, ela vai ficar aí comigo, eu acredito que mais de 20 anos. Para ela chegar, Carlos, nesse porte, ela foi plantada há mais ou menos 8 meses atrás. Certo. Veio de Minas, eu enviei para o viveiro, lá em Garanhuns tem um viveiro. O rapaz, com todo cuidado, com todo carinho, quero mandar um abraço para ele, para o meu amigo Naldinho. Boa noite, Naldinho. Um excelente profissional. Então ele preparou ali os leirões, preparou direitinho ali o viveiro, plantou e agora ela já começa a brotar para o mundo e ela vai ficar em nosso sítio, eu acredito que mais de 20 anos. O café produz mais de 20 anos. Então essa daí vai nos acompanhar por umas 2 décadas produzindo. Umas 2 décadas. Ela aqui está com 8 meses. 8 meses. Daí em diante ela prospera mais rápido, ela vai para o chão. Certo. Eu trouxe apenas para mostrar, né? Certo. Coloquei aqui numa vasilha. Ela vai para o chão. Com os 2 anos de idade ela vai iniciar os primeiros frutos. Certo. Vai ter uma catação. Os primeiros frutos nós vamos catar, vai ser pouco. A partir do 3º ano ela vai entrando na idade de juventude e com o 4º ano em diante na sua idade adulta. E vai aí nos ajudar aí por uns 20 anos produzindo café uma vez por ano. Que maravilha, que experiência maravilhosa, meu irmão. E a chegada do café no Brasil, Edjailson? Acho que você já explicou, Edjailson, mas assim, de forma mais objetiva. Mais objetiva. O Francisco de Melo Palhetes, ele era um oficial do governo, né? No caso, do governo português, que até então ainda não era Brasil, era governo português, né? Portugal estava
o Brasil era colônia de Portugal. Então, Francisco de Melo Palhetas ele foi em missão oficial para a Guiana Francesa. Então, ele chega na Guiana Francesa e recebeu de presente da esposa do governador 5 pés de café e algumas sementes. Ele achou bonita lá, ela deu de presente a ele, ele trouxe para o Brasil. Primeiramente chega em Belém do Pará. Belém do Pará. Então foi plantado ali, deu certo. Depois se expandiu para o Nordeste, Bahia, depois Ceará, até que chega no Rio de Janeiro. E isso aconteceu em 1927. Ou seja, nós estamos prestes a completar 300 anos, 3 séculos de café em solo brasileiro. Então, do Rio de Janeiro se expande para São Paulo e depois chega com muita força em Minas Gerais, no Espírito Santo. E hoje, Minas Gerais lidera o Brasil com 50% de toda a produção nacional vem de Minas Gerais. 50% hoje da produção do café é Minas Gerais. É Minas Gerais. É Minas. Jailson, como deu a chegada do café em Pernambuco? Pernambuco surge há mais de 150 anos, agreste meridional. Outros dizem que iniciou ali pela região de Taquaritinga, tem-se essa dúvida. Certo. Mas, por certo, há mais de 150 anos, cerca de 150, 170 anos. O café chega aqui, nas regiões Taquaritinga, Garanhuns, Triunfo, não é? Triunfo. E ali começa a ter uma grande prosperidade. Terras férteis, cidades de altitude, o café gosta de locais altos, com mais de 600 metros de altitude em relação ao nível do mar. E nessas regiões o café prosperou, e prosperou com certa abundância, né? Então, se deu basicamente aí. Hoje tem outras cidades, como é o caso de Vitória de Santo Antão, produz o Conilon. Certo. Já tem um senhor lá que ele produz alguma coisa. Aqui pertinho, Carlos, aqui na cidade de Belo Jardim. Cidade de Belo Jardim tem um plantio. Lá tem plantio de café. Pesqueira, no passado, teve café. Pesqueira já teve café também. E o café, em passos lentos, com suas dificuldades que a cafeicultura tem, mas já tem alguns sinais de recuperação. Foi muito forte no passado, vamos falar um pouquinho do passado, certo. Mas hoje já tem alguma coisa para ser mostrada. Coisa maravilhosa. Pronto. Já falou aqui os plantios, né? Belo Jardim, Triunfo, Taquaritinga. Jailson, meu irmão, da flor até o resultado final, que é na xícara, como é esse que prospera? Como é que a gente poderia identificar esse nascedouro até chegar esse saboroso café, a nossa xícara de café? É uma missão. É uma missão. É uma dedicação. Como, por exemplo, essa planta aí, ela vai para o solo. Nós vamos ter que ter cuidado de início com as formigas, para não comer o olho dela. A gente já inicia com a formiga. Uma cova de café bem feita, ela tem aí seus 35, 40 centímetros de profundidade e largura, para ter espaço. Porque a raiz do café, ela é pivotante. Ela tem a raiz central, que é o pivô central, e ela é radicularizada. As raízes se espalham pelo solo, tanto em profundidade como em superfície, para se alimentar, buscar água, buscar nutrientes, buscar os minerais. Então, todo esse cuidado vai ter que ter. Você vai ter que cuidar do solo através dos especialistas, não é? No caso dos agrônomos, através de uma análise de solo bem feita, aí vai dizer, está faltando tal nutriente, né? Vamos melhorar aqui o solo. Então, aí você vai ali colocar os adubos, e você vai preparar ali aquela cova para depois fazer o plantio. E depois do plantio são 6 meses você tendo cuidado com ela, para não aparecer doença, do início as formigas não estragar a planta. Aí depois de tudo isso ela vai começando o seu desenvolvimento, vai realmente criando madeira, porque por enquanto é um caulezinho muito fino. Então o enmadeiramento dela começa com 6 meses em diante, vai ficando mais forte, mais firme. O espigão principal vai descendo em solo, vai se firmando mesmo, e vai saindo dessa fase de bebezinho, né? A adolescência vai se firmando, e você vai vendo o figor dela, ela vai abrindo os galhos, e ele vai ali se preparando, esperando as trovoadas, que depois, geralmente em janeiro acontece. O plantio acontece nessa época. Recentemente, a semana passada, eu plantei 1.050 pés. 1.050 pés, fora o que a gente já tinha. Então já tem uma pessoa lá com todo cuidado, mandando foto, mostrando como é que está o plantio, porque a gente sonha que ela viva aí uns 20 anos com a gente produzindo. Então, cuidado diário, né, Jailson? Diário. Necessita de água no período seco. Quem quiser fazer plantio tem que ter água, né? Porque essa mudança climática das últimas décadas inviabiliza hoje a cafeicultura sem ter irrigação. É praticamente inviável.
Então, quem não tem água realmente tem dificuldade. Pode ser plantado no sombreamento, se recomenda, é muito, muito bom, mas realmente a importância da água no desenvolvimento do café é imprescindível. É imprescindível, né? É imprescindível. A crise cafeeira, como foi superada? Em 1964, o Brasil passou por um golpe militar. É importante certo. a gente dizer isso. E nesse período aconteceu uma mudança na questão agrícola, né? Então, o presidente, através de seus ministros, implantou algumas políticas voltadas para a agricultura. E uma política desastrosa que atrapalhou muito, é importante que se diga isso, Sim. foi a erradicação dos cafés em algumas regiões produtoras do Brasil, especialmente a região de Garanhuns. Para você ter ideia, em 1958, Garanhuns produziu quase 21 mil toneladas de café. Nós estamos falando aí de 350 mil sacas de café. Isso é uma coisa extraordinária. Só Garanhuns. Só Garanhuns, a região ali do Agreste Meridional, que engloba algumas cidades em volta. Brejão, Paranatama, Saloá. Então, isso é um volume altíssimo, 350 mil sacas de café. Não é? O professor Manuel Corrêa de Andrade ele traz esses dados consolidados no livro dele, a importância da cafeicultura. Aí você vê ali, isso em 1958. 7 anos depois, alguém vem com um projeto de erradicar os cafés da região. Pagava-se para que se arrancasse os pés de café e foram arrancados milhões de pés de café para a implantação da pecuária bovina, aquela coisa, né? A criação do gado. Então, assim, tem fotos, pessoas arrancavam aquele monte de café, queimava tudo para implantar. Então, foi uma política até triste a gente falar sobre ela, mas é história. A história está aí para ser relatada, para ser recontada, ser relida, né? Sim. Isso foi em 65. E em 66, esse mesmo governo desativou a linha de trem que tinha em Garanhuns, que era... Além de erradicar a linha de... A linha de trem foi desativada, que levava o café para o Recife, para o Porto de Suape. Levava café, levava o algodão. Então, os produtores traziam até Garanhuns, já beneficiado, e dali ia até o Recife e exportado para outros países. Então, a crise foi pesada e foi provocada. A crise foi provocada. A história ela existe para isso, para ela ser relida. E coisas que acontecem na história, as pessoas falam, porque se falar de história, para que não se cometa os erros no presente nem no futuro que foi cometido no passado. A história, ela existe para isso. Exatamente, para corrigir os erros que foram feitos no passado. Perfeito. Só, Carlos, eu lembrei agora, isso está no nosso livro. Certo. Está no nosso livro. Eu trouxe até para você, Carlos, o livro. Né? Eita, eu vou passar a noite lendo ele. Vai hoje. Passar lendo? Vou, meu irmão. Isso é um presente para um amigo. Muito obrigado, Viu? Muito obrigado mesmo. Aí tem boas histórias, história da cafeicultura. Vou ler e a gente vai debater sobre ele, viu? Vamos. Muito obrigado. Estar conversando. Eu não sou especialista, conheço um pouco, mas nós estaremos conversando sim. Aqui, ó, o livro. Então, eu vou debater passo a passo com você desse livro, tá certo, meu irmão? Obrigado. E que noite maravilhosa, meu irmão. Bom, que noite maravilhosa. Eu me sinto feliz. Cada explicação, veja, gente, o livro que eu recebi aqui é de Jailson Ferreira de Lima. Você tem ele pronto para venda, Jailson? Sim, nós temos ainda alguns exemplares. Esse livro ele foi lançado no fim do ano, ali em Garanhuns, no Sesc. Nós ficamos muito felizes. É uma antologia, né? Antologia, escrito por 4 pessoas, meu amigo Osmar Paulino, que está nos assistindo lá em Miracica. Eita! Assistindo. Boa noite, meu amigo. Mônica, filha dele, está assistindo. Dona Mônica, pô, em breve aqui, vamos trazer, né? Muito bem. Muito obrigado por estar nos assistindo aí. E participaram do livro também Verônica Alves, minha amiga, falando Boa noite, ali Verônica. dos causos ali da região, dos sítios. É uma excelente contadora de história. E meu amigo Getúlio Guimarães, de fato, é um especialista em agricultura familiar, agricultura sem agrotóxico. Até recomendo você trazer ele um dia aqui, que é um camarada extraordinário. Faça essa assistindo, ponte. Inclusive está assistindo. Faça essa ponte. Meu amigo Getúlio. E Getúlio veio nos honrar aqui com sua presença, viu? Gente, lembrar que uma cópia desse livro está aqui e vai ser sorteada entre vocês, viu? Nos acompanhem. Mas Jailson, que explicação maravilhosa. Daniel, incrível. Daniel, o conhecimento, meus amor. Jailson, a rotina de um sítio de café você já passou para a gente aí, a rotina, né? Que é essa do plantio, né? Do plantio, E as curiosidades, meu irmão?
Cara, tem muitas curiosidades do café, né? Uma delas, eu até trouxe aqui, vou pegar para te mostrar. Certo. Essa aqui, Carlos, é uma fibra. É uma fibra. É de uma planta que foi introduzida no Brasil pelos japoneses, na região norte. Especialmente nas margens do rio, né? Rio Solimões, alguns rios ali, alguns afluentes. Eles trouxeram, o nome dela é juta. Junta. É a juta. Juta. Isso. Então, a juta ela é beneficiada, ela passa ali cerca de 100 dias depois de plantada, né? Ela é tipo um capim, ela vai crescer. Certo. Essa aqui, eu trouxe uma para mostrar. E dessa fibra é feito aqui as estopas. Certo. A grande, né? Certo. E 60 quilos. As estopas são feitas dessa Dessa Veja juta. você, da juta. A importância vem do Japão para o Brasil e é utilizada basicamente na produção das estopas. Uma estopa dessa tem em torno de 1 quilo, o peso dela, né? E a importância da estopa? A estopa aquece o café, Sim. ele mantém Conserva. aquecido e ao mesmo tempo também ele deixa o café respirar. Por isso ele tem esses furozinhos. Certo. Então, uma saca de café são de 60 quilos. 60 quilos. 60 quilos. Aqui tem aqui alguns grãos que eu trouxe para mostrar, que seria da seguinte forma. Aqui ele já está um pouco seco, já está 3 dias aqui, mas aqui é o grão cereja. Esse amarelinho. Esse amarelinho, o grão cereja, ele já está um pouco, já entrando no processo de seca. Esse é o vermelhinho. E aí ele vai ser mexido por uns 20 dias no terreiro de pedra depois de colhido. É colhido dessa forma, cereja, todo madurinho. Certo. Aqui tem doçura, porque ele vem do pé maduro. Ele não pode ser colhido verde, ele não pode ser colhido de uma forma antes do prazo. Tem que ser colhido quando chega nesse ponto. Vai para o terreiro de pedra, vai ficar ali seus 18, 20 dias. Ele vai chegar aqui, que chama de café no coco. Isso aqui. Depois ele vai para a máquina de beneficiamento, o pessoal chama lá de máquina de despopa. E é interessante que na região tinha muitas máquinas, né? Muitas máquinas de despopa. Atualmente só tem a nossa, continua em atividade depois de muitas décadas. Outras já fecharam as portas. A nossa continua em atividade, recebendo os cafés dos vizinhos. Temos cerca de 9 a 10 produtores, pequenos produtores. Meus parabéns, Edilson. Pequenos produtores ali. Então, depois daqui, ela vai para a máquina e o grão Aqui. vai ser esse grão aqui, né? O grão ele chega nesse ponto aqui, ó. O grão chega nesse ponto aqui. Depois da máquina. Certo. E aí vai para os processos, que são os processos de torra. Aqui. Os processos de torra. Certo. São esses aqui que Daniel mostrou agora há pouco para vocês. Vai mostrar de novo. Certo. Que a gente utiliza. Edjailson, pega aqui os processos de. Tá. Edjailson explicando um. Tomar aqui a liberdade, eu vou derramar ele aqui. Pode derramar, meu irmão. Isso é uma torra média. Existem 3 padrões de torra, né? Que é a clara, certo, a média e a escura. Eu trouxe 2 para mostrar a vocês. Essa aqui é a média. Nós temos essa aqui também, que é a torra escura. O café é um pouco mais escurecido, né? Aqui são 3 tipos de... 2 tipos de torra. 2 tipos de torra. Tipos de torra. Aqui está ele sem ser torrado. Certo. Depois da torra vem para esse espaço, que é a torra média, um pouco acima da clara, é a média, que é a que é mais utilizada, a mais recomendada. Sim. Preserva os sabores do café, preserva a essência do café. Aqui um pouquinho mais escura, mas a gente não tem a torra super escura. Essa daí não é boa, não se recomenda. Perfeito, perfeito. Então aqui a gente viu algumas curiosidades. Carlos. Outra curiosidade, certo. Pensemos numa pirâmide. Certo. Uma pirâmide com 5 degraus. Certo. Então, na parte baixa da pirâmide, nós temos os cafés extra forte. Essa pirâmide, você que está em casa, imagine da seguinte forma, dos piores para o melhor. No pé da pirâmide estão os mais fracos. Então, extra forte. Você gosta de um café forte, não tem problema. O gosto não se discute, cada pessoa tem sua possibilidade, sua condição. Mas o café, o extra forte, é o que existe de mais fraco dos cafés. Porque ele foi torrado, ele foi carbonizado. Ele é um café que tem muitos defeitos, tem grão xoxo, tem grão ardido, verde, tem brocado. São problemas do café. Você vê até resto de pau, a colheita não foi tão boa. O café caiu no chão, chama-se café de varredura, ele foi varrido, né? Foi peneirado, mas ele já estava no chão há muito tempo. Ele perdeu qualidade. O que é que a indústria faz? Não perder, vamos torrar.
E como é que a gente faz para mascarar os defeitos? Vamos torrar em excesso. Vamos carbonizar. Bota bem preto. Bota bem preto. Aquele café vai ali para a máquina de moer, moe aquele café, fica bem pretinho. As pessoas, eita, café legal. Você está tomando, tá certo. Agora, realmente, ele não é tão legal não, tá certo? Perfeito. Aí depois, nessa escala, nós melhoramos um pouco, certo. Chegamos nos cafés tradicionais. Certo. Então, toda embalagem de café tem que ter essas informações. Então, assim, no topo da pirâmide, está lá embaixo, os extra fortes, depois os tradicionais. E depois nós chegamos nesse aqui, que pelas classificações de peneira, é o superior. Ele melhorou a qualidade dele. E depois nós temos o gourmet. Nós também temos a nossa linha gourmet. Eu não trouxe que eu estava sem ele. Nós temos a linha gourmet. E depois do gourmet é o topo, são os melhores, que são os cafés especiais. Cafés de 80 e tantos pontos. Os especialistas ali vão fazer as provas, vão fazer as análises, vão dar as pontuações. Então são os cafés especiais. Então a nossa linha é essa, a pirâmide é essa, a base é essa. Extra forte, tradicional, superior, gourmet e os especiais são os finos, são os tops. Eita, que aula. Que aula. Boa noite, gente. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui participando, né, que estão antenados aí com a gente. Meus amores, tem alguém aí que... tem muito... Olha, mas aqui é de Jailson, minha sobrinha Rutinha, lá em Recife, minha irmã Márcia e Lígia estão aqui com a gente. Gracinha é uma irmã, minha irmã está lá em São Paulo, Santos, está nos acompanhando também. Robson e Simone, Robson é psicólogo, e Simone é a esposa dele, Roberto Brito e Roseli, Genival lá no Rio Grande do Norte. Genival, ele tem uma frase que me inspira muito, que é sem Jesus nem tente. Tarcísio Dantas, aqui em Pesqueira, Coab 2, Genival Poeta, Ezequiel e Dani, advogados, Mateus de Alagoas, Alagoas Literária, Cecília, Priscila, Carla e Nicole estão aqui com a gente também. Os nossos irmãos de farda do PDAD, Renato Magalhães, nosso eterno diretor. Um abraço, Renato, um abraço a todo mundo. Né? Kleiber. Boa, né? Kleiber, um abraço, Kleiber, nossos amigos. E Carmen está ali fazendo o resto da... Vá passando para cá, meus avós. São muitos. Sim, daqui a pouco, olha, gente, sorteio, mas com uma conversa maravilhosa dessa, com uma explicação excelente dessa, não tem como a gente parar. Mas vai ter sim os sorteios, viu, gente? É de Jailson, meu irmão. E precificação, é essa a palavra ou eu? Essa é a palavra, Essa Carlos. é a palavra, essa é a né? palavra. É corretíssima, porque atualmente o pessoal fala do preço do café, né? Então, como se dá essa precificação? O café, como você pôde entender nessas breves explicações, é todo um processo, né? Tem todo um custo para ele chegar até a mesa. Tem todo um custo, tem toda uma logística. Você plantar uma muda, você planta hoje melancia, com 3 meses você está colhendo, 4 meses. Milho também, 3, 4 meses você colhe. Café, 3 anos. 3 anos você esperando. Eu comecei a colher agora. Eu plantei, está 3 anos que eu venho chalerando ele para colher agora. Que a gente tinha no passado, mas a seca de 2012 foi terrível. Aquela seca que o Nordeste sofreu. E os plantios nossos fracou mesmo, quase a zero. Aí nós tivemos que recomeçar, né? Todo recomeço é difícil. Requer perseverança, né? E o agricultor é um perseverante, cara. É um perseverante. A gente muitas vezes tem outro privilégio, ser funcionário, né? E ter essa coisa, mas a paixão nossa também é grande pela herança de pai. E a gente tentou botar ali para frente. E depois de 3 anos eu estou começando a colher alguma coisa agora. Que gestação longa, né? É longa. A gestação do café é longa. Nenhum estados mais desenvolvidos, com outras tecnologias, eles conseguem até mais rápido. A questão da regularidade de chuva é melhor, como é o caso de Minas, do Espírito Santo. Para você ter ideia, no Nordeste, o único estado que produz café em larga escala é a Bahia. O único estado do Nordeste? O único estado do Nordeste. Ele produz em larga escala, em escala industrial. Os outros estados, por exemplo, Pernambuco, Ceará, agora Paraíba, eu estive visitando a cidade de Areia. O pessoal está retomando alguns plantios, inclusive vigorosos, bonitos. Sim. São estados, Rio Grande do Norte. Eles estão ali começando e tendo alguns frutos, mas não é em larga escala, não. É uma coisa pequena, uma coisa local. É que nem nossa região de Garanhuns. Foi muito forte no passado, inclusive ganhou um prêmio de 1929 a 1930, há quase 100 anos, de melhor café do mundo. Isso muito nos alegrou. Edjailson, coisa maravilhosa. Edjailson, falando em prêmio,
Eu sei que seu pai, Dom do Café, além de um excelente ser humano, saudosa memória, ele tratava os funcionários como se fossem filhos dele, né? E mais, ele é uma pessoa de uma expressividade tão grande em Garanhuns que a Câmara de Vereadores de Garanhuns, se não me falhar a memória, se eu estiver enganado, Edjailson me corrige, prestou homenagem com a rua em nome de Dom do Café, não é isso? Isso. Eu estava até de plantão, aí tive que me ausentar para ir lá para essa homenagem, porque o pessoal prestou essa homenagem a ele, acho merecida pelo que ele fez, e foi algo bem interessante, né? Tem lá na vila, no distrito, eles queriam botar na cidade, eu digo, não, coloque no distrito, que lá ele era conhecido, e tem lá uma rua em homenagem a ele, a rua Dão do Café, até se destacaram pela paixão dele pelo café. Meus parabéns a todos os familiares, a todos os descendentes de seu pai. Somos 5. Edilson, que atualmente cuida, mestre de torra, cuida lá dessa coisa da torra, o cuidado do café, mexer o café no secador. Meu irmão é Djaildo, professor. Minha irmã é Dilma, é Djailma e eu. Somos 5 irmãos, todos também ali envolvidos na agricultura familiar, um ajudando o outro, não é? E é meio que uma paixão familiar mesmo o café. Meus parabéns a essa família maravilhosa, Edjailson. Você me falou, Carlos, sobre algumas curiosidades do café, a gente estava falando, sim, esquecendo. Mas a gente retoma. A gente retoma. Retoma, sim. E a questão da precificação. Então, por que o café está caro? O Brasil, por ser o maior exportador de café do mundo, muita gente vem buscar café no Brasil, vem comprar café. Para você ter ideia, só a China comprou esse ano 4 milhões de sacas de café. Só a China. Só a China. É uma coisa extraordinária. E existe no mundo uma franquia de café, que são as cafeterias da Starbucks Café. E a China lançou a Luke Café. Eles têm mais de 22 mil cafeterias. Então, eu pesquisando, lendo alguma coisa, vendo na internet, lá é uma coisa assim bacana, né? Aqui no Brasil, vamos para o barzinho, lá não, vamos para uma cafeteria, né? Cafeteria. Vamos tomar café, porque lá eles tinham muito hábito de tomar chá no passado. E agora esse é mais um mercado que se abre, que é o mercado do café. Então o Brasil está exportando e exportando muito. O Brasil exporta coisa maravilhosa. E exporta muito. Então quem compra lá fora, compra em dólar. Diariamente a gente fica acompanhando como é que está o preço do café. Ele chegou a R$ 2.900 a saca de café, do café arábica, 60 quilos. R$ 2.900 a saca de café. Atualmente ele está recuando, ele está em torno de 2.400 no dia de hoje. Então ele já vem recuando alguma coisa, por isso que teve todo esse aumento nos mercados, não é? Então, se justifica, porque pela dificuldade, uma alta na exportação do café, mas tende agora a estabilizar o preço, porque iniciou agora a colheita. Espírito Santo, Minas, São Paulo está colhendo, a Bahia está colhendo. Então, a tendência, eu penso que é estabilizar o preço ou talvez baixar alguma coisa, né? Porque agora está chegando a entre-safra, está começando agora novas colheitas. Edjailson, você nasceu e cresceu em uma região marcada pela tradição do café e pela poesia. Se eu estiver enganado, meu irmão corrige. Como essas duas paixões se entrelaçam na sua vida e na sua obra? Quando meu amigo Osmar convidou, disse, Edjailson, vamos escrever um livro. Eu disse, eu escrevo se você me permitir falar do café, que é algo que eu conheço um pouco. Eu sou especialista, eu conheço um pouco. Ele disse, seria um maior prazer. E ele escreveu sobre os repentes, a poesia, a região ali da Miracica, Vera sobre a região folclórica da região, a família dela, e meu amigo Getúlio sobre a agricultura familiar. São coisas que se entrelaçam, né? Sem ali dúvida, em Miracica. Sem dúvida. Aí cada um deu sua contribuição. Porque Miracica, Osmar criou ali um mote, Miracica foi e é a terra da poesia. Porque de Miracica, desse pequeno distrito que pertence a Garanhuns, Miracica está a cerca de 22 quilômetros de Garanhuns de distância. Uma região ali que é centenária, completou agora ano passado. Então nós resolvemos escrever o livro sobre 100 anos de Miracica, cada um dentro da sua área, e as poesias. Pra você ter ideia, ali em Miracica tem Sandoval, que é amigo de Diosmã, ele é nessa linha poética de Diosmã. Sim. Ele conta ali, não é, aqueles causos, ele faz os versos na hora, e já viajou pelo Brasil, muitos lugares. Ele não é nascido lá, mas ele iniciou a carreira dele lá. E o grande poeta Ivanildo Villanova,
que é de Caruaru, filho de Caruaru, morou em Miracica. Em Miracica, sim. Iniciou a carreira artística dele, podemos dizer assim, em Miracica. E conversando com ele um dia desse, encontrei ele num evento de repente, e ele disse, eu disse, Vila, eu não tenho intimidade, mas eu tomei a liberdade. Disse, Vila, e o fim da carreira? Ele disse, eu quero encerrar em Miracica. 80 anos de idade ele vai completar. Ele disse que vai encerrar lá em Miracica, e o último troféu de campeonato que ele vença, no caso os festivais, ele disse, eu quero dar de presente, que está sendo feito um museu lá em Miracica, um pequeno museu, uma coisa ainda embrional, sim, mas está sendo feito ali pelo amigo Osmar. Então, Vila Nova já prometeu esse troféu de último festival de repentista ali para Miracica, vai ficar ali no museu. Parabéns, Miracica. Eu quero conhecer, viu, Adjailson? Você vai conhecer. Viu? Diosman esteve lá, passou o dia conosco. Diosman, né? Conheceu lá uma bodega centenária do meu amigozinho, possivelmente está nos assistindo, e Diosman estava lá. Boa noite a todos de Miracica. Mas temos aqui, olha, Mônica Vasconcelos. Boa noite, aqui ligada do povoado Miracica, ansiosa para ver a entrevista desse homem maravilhoso. Obrigado, então Mônica. Já está vendo, Mônica. Já está no Igor Siqueira, dupla de peso. Olha aí. Nosso irmão de farda. Nosso irmão Igor, um abraço, Igor. Igor, um abraço para Igor e um abraço para nossa eterna advogada que nos faz uma falta. Sim, tá, eu penso que ela está nos assistindo. Prometeu assistir. Prometeu assistir, foi. Pois um abraço a ambos, que Deus ilumine muito vocês. É Dilma Lima, boa noite a todos de Garanhuns. É minha irmã. É sua irmã, Dilma, pronto. É Dilma, boa noite, dona Dilma Lima. Uma honra estar recebendo aqui as congratulações da senhora, viu? Maísa, aqui ligado para ouvir a entrevista do meu amigo Adjailson. Osmar Paulino. Osmar, do livro. Do livro. Adjailson Ferreira, show de bola. Ana Angélica de Sá, Laranjeira Ferraz, parabéns. Nossa amiga, né? Nossa amiga. Irmã de farda. Irmã de farda. Aninha, muito obrigado aí por estar nos prestigiando. De Floresta. De Floresta. Muito obrigado, Ana. Fica com Deus. Saluk o Cirrá. Eu acho que é assim. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo. Eu espero que tenha soletrado seu nome correto, viu? Luana Maiara, aqui. Olha, Luana. Boa noite, Luana. Muito obrigado. Um abraço, Luana. Vivi Ellen. Parabéns também. Muito obrigado, Vivi. E daqui a pouco o Carmen atualiza aqui e eu falo os nomes. Viviane. Vem. Eu falei, Renato Magalhães. Renato, um abraço, Renatão. Nosso eterno diretor, né? Exatamente, nosso amigo. Adjailson, meu irmão. Maravilha. Daqui a pouco, Daniel, a gente sorteia, né? Adjailson, a herança do seu pai, Dão do Café, é uma grande inspiração para você. Pode nos contar um pouco mais sobre como essa história familiar moldou sua relação com a cafeicultura? Pai, Carlos, ele sempre foi ligado com a agricultura. Embora também tenha trabalhado como cabeleireiro, ele trabalhava a semana toda ali na lida, né, da agricultura. E nos domingos ele ia para a vila, tinha ali um ponto, ele alugou ali um ponto, que cortava bem e tal, e o domingo ele ganhava mais alguma coisa para pagar os trabalhadores, e era ali na vila, que ele tinha lá um ponto de cortar cabelo. A experiência dele foi essa. Quando ele foi para a região, ele morava na região de Caetés, ele foi para lá, comprou ali umas terras, uns 38, 40 hectares, chegou lá Mata Bruta, né? Que chama de Mata Virgem, né? Mata Virgem. Então, ele desbastou, ele derrubou com machado, e mesmo não tendo uma grande consciência ecológica, ele preservou uma área boa de mata, sabe? Ele preservou. E ele viu que tinha alguns pés de café ali no sítio, ele viu que tinha vigor, e ele resolveu plantar café ali. Então, ele fez um plantio na parte alta, que chamava de chã, chapada, altiplano, e plantou na parte baixa, que era uma região ali que chamava de... Tinha um nomezinho, né? Ali naquela região, na baixa, né? Na grota, Grota Funda. Grota Funda. Essa da Grota Funda era toda sombreado. Pés de jaca, não é? Pés de caju, tinha uma preservação muito boa. Ele plantou embaixo e plantou na parte alta. Embaixo já tem alguns pés de uma variedade chamada de arábica típica. Foi as primeiras variedades que chegam na nossa região, sim, da raiz principal arábica, sobrenome típica, arábica típica. Arábica típica.
Ele plantou a arábica típica e plantou outra que plantou o arábica Mundo Novo, um café alto. E na parte alta, ele fez os viveiros e ele plantou lá o catuai, que é hoje o que a gente planta com maior, que tem uma maior quantidade de plantas. É o catuai, arábica catuai. Existe no Brasil, tem uns estudos aí que falam mais de 100 variedades, todos da linha arábica. Estou entendendo. Todos da linha arábica, que nós estamos falando sobre o arábica. E ele plantou ali aqueles cafés, e quando ele estava plantando, logo no início, um rapaz chegou e pediu a ele um emprego, uma oportunidade para trabalhar no campo. E meu pai disse, certo, eu tenho trabalho aqui na roça o dia todo. Você quer? Ele disse, quero, seu Dão. O rapaz disse, então dá certo. E ele ficou morando no armazém. Tinha um armazém na casa grande. Isso que nós estamos falando o fim dos anos 60 e início dos anos 70. Nós estamos aí há mais de 50 anos, quase 60 anos. Quase 60. Eu não era nem nascido, nem você. Perfeito. Então, eles estão ali trabalhando, e o rapaz trabalhou com ele, trabalhando direito, com mais de uma semana de trabalho. Meu pai contou aproximadamente. Chegou uma guarnição liderada por um inspetor. Tem até uma piada que fala dos inspetores de quarteirão, né? Antigamente tinha esse negócio. Pegava uma pessoa ali conhecida, uma certa autoridade, e dava-se a ele esse título. Ele não era funcionário público, ele não era policial, mas recebia o nome de inspetor, para observar as coisas, digamos assim. E chegou ali o inspetor, né? Eu não lembro agora o nome do inspetor, com uma equipe. Meu pai falou que era entre 3 e 4 homens e também o inspetor. Chegou, bateu palma e disse, seu Dão, me admira muito o senhor acobertando aqui um foragido da lei, da justiça. Meu pai se virou e disse, pode vir, inspetor. Pois não. Disse, não era do meu conhecimento que o rapaz era um foragido da lei. Não era do meu conhecimento. Ele disse, pois é, esse homem tem um mandado de prisão contra ele. Meu pai se virou para o rapaz e disse o nome do rapaz. Disse, meu filho, se você tiver algum débito com a justiça, tira a faca da cintura. Tem esse hábito, o pessoal da zona rural, andar com a faca. Até os dias atuais. Até os dias atuais. Até por uma necessidade de cortar uma madeira, uma lenha. Joga aqui nos meus pés a faca, por gentileza. Ele tirou a faca, jogou. Ele disse, a enxada também, bota no chão. Disse, pois não, seu Dom. Colocou a enxada. Meu pai se virou para o inspetor e disse, o rapaz está entregue. Ele tem um débito. Ele entregou as armas, ele tem um débito. Ele vai pagar o débito dele. Porém, inspetor, eu quero lhe dizer, nenhum tipo de violência eu permito que aconteça com esse rapaz. O débito dele é com a justiça, é com a lei, não é com o senhor. O senhor entrou aqui nas minhas terras, veio buscar ele, ele vai. Agora, nenhum tipo de violência será praticada contra esse rapaz. Confio na sua palavra. Ele disse, pode confiar, seu Dão. Quer dizer, há mais de 50 anos, meu pai já tinha uma consciência de direitos humanos, preservação da vida. É o respeito, né? Que se cumpra-se a lei. Qual era a lei? Ele tem um débito com a justiça, ele vai pagar. Ele não vai pagar o excesso, ele vai pagar o que ele deve. E ele foi levado ali para a vila. Acho que no dia seguinte, possivelmente, tenha ido para Garanhuns, eu não sei o desfecho final da história, mas essa história muito me marcou pela educação e a forma como o pai soube lidar com essa situação. Ele não agiu com nenhum tipo de violência, ele acatou a determinação da justiça, mas uma exigência ele fez. Cumpra-se a lei. Ninguém está acima da lei, nem o senhor, nem eu, nem ninguém. Que sabedoria. Isso muito me emocionou quando ele contou essa história, contou mais de uma vez, e toda vez que ele contava me emocionava, porque você ter tido uma consciência ecológica, quando não se falava de ecologia, de preservar uma boa parte da mata. E depois, diante de uma situação difícil dessa, você chegar e exigir que se preserve o bem maior, que é o bem à vida e o respeito, né? A dignidade humana, né? A dignidade humana que hoje é esculpido lá com um dos princípios, eu acho que é do princípio e valores da nossa Constituição. Isso. Né? Ele fez isso muito antes da Constituição Federal. A Constituição foi 88, ele fez 20 anos antes, digamos assim. Ele fez em 68, digamos. Parabéns a toda a família Ferreira Lima. Inclusive a sua mãe, né? Maria Luísa de Dona Lima. Dona Luísa Maria. Está assistindo nós lá, certamente. Uma boa noite para a senhora Luísa. É um privilégio enorme ter a senhora como nossa telespectadora hoje, né, Djailson? Exatamente. Meu irmão Djailson. Rapaz, como passou rápido. Mas... Eu estava preocupado. Eu digo, rapaz, nós vamos ter assunto de conversar 1 hora, já vai com quase 1 hora. Já passou de 1 hora.
Já passou de 1 hora. Mas para você ver quando o assunto ele é rico, quando a pessoa tem conhecimento daquilo que fala, a segurança que você vem passando é uma coisa impressionante. Mas eu digo, gente, só depende de vocês eu trazer a Djailson aqui novamente. Aceita, meu irmão? Vem, meu irmão, vem. Vem. Vou passar um pouquinho. Ave Maria, fantástica aqui. Djailson, mas Djailson, como foi o processo de escrever a antologia? Né? Ela tem uma parte que Djailson me falou, que teve um dos escritores que falou sobre a agricultura familiar, não é isso? E o Djailson aqui, na sua antologia, foi Café e Cultura. Café e Cultura. Café e Cultura, não é isso? Café e Cultura. Meu irmão, quais as mensagens você quis transmitir ao abordar esse tema tão importante para o Brasil e para a sua região? A agricultura, ela sempre tem importância. Ela se mecaniza, ela evolui. A agricultura moderna, o agronegócio, isso aí não se questiona a importância. A agricultura familiar, mais ainda, porque ela gera muito mais emprego. Certo? Quando uma grande fazenda, ela toda mecanizada, ela gera 10 empregos, um pequeno gera 20. Pra você ter ideia, eu tenho 1 hectare e pouca. Tem 4 moças que nos auxiliam ali catando café, então de alguma forma tem uma renda para elas. Sim. Muitas vezes o pai dela vai ali botar um adubo, ele tem alguma renda. Se isso for tudo mecanizado, como é que fica? Verdade. Diminui a circulação de dinheiro, de valor, não é? Então a importância é enorme. A gente incentiva a cafeicultura e eu não nego que a cafeicultura ela é difícil, ela não é fácil. A gente não tem nenhum romantismo, assim no sentido, é fácil, não, peraí. Aliás, nada é fácil, né, Nada Carlos? é fácil. Estudar, a gente requer um tempo, uma dedicação. Sim. E falando em estudo, Carlos, só para lembrar, talvez você não saiba, minha irmã passou uns 20 anos sem estudar, Djailma. Djailma. Aí Djailma resolve fazer faculdade e começou ali estudando e destravando a mente, aquela coisa. Ela foi fazer enfermagem e tal, e ela concorreu e entrou ali meio que no rabo da gata, mas conseguiu entrar na faculdade. Os primeiros semestres, assim, as primeiras semanas e meses, ela foi difícil. Ela estudando de dia e de noite, a mente travada, e ela é uma mulher muito inteligente. Djailson sabe quem fez esse mesmo processo. Aí, veja, ela me contando das dificuldades. Ela contando as dificuldades. Esse início, esse destravamento de mente e aquela luta. Eu disse, Djailma, veja, aí contei a ela a experiência de um amigo meu. Eu disse, olha, tem um amigo meu lá de Pesqueira, o nome dele é Carlos. Ele passou por tudo isso que você está passando. E você tinha me contado isso. Então, você, sem saber, você serviu de inspiração para ela. Eita! Você serviu de inspiração. Eu fico lisonjeado. Muitos anos e ele retomou os estudos. E foi aquela luta no início, descamente fechada, travada, e depois vai destravando aos poucos. E ela hoje, assim, a turma, todo mundo meio que novinha, que nem você, Carlos, e ela no meio com idade um pouco mais avançada. E ela não desistiu, ela é uma mulher perseverante. Coisa maravilhosa. Já vai para o 8º período. Que coisa maravilhosa. Ela está já se encaminhando para o fim do curso de enfermagem. E assim, sem saber, eu estou dizendo isso hoje, você serviu de inspiração para ela, porque eu contei a sua história, sua história bonita, assim, de perseverança, mesmo um pouco fora de faixa, mas a vontade, né, Carlos? A vontade de sair e dizer, vou enfrentar. É difícil, mas nada é fácil, vou enfrentar. Então foi assim com a cafeicultura, com os plantios. Eu digo, eu vou enfrentar. O pai enfrentou, eu vou enfrentar. E enfrentei, e está lá. Está indo, com as nossas dificuldades, mas está indo. É Djailma, né? É Djailma. Pois é, Djailma, boa noite e continue. Educação transforma, né, Djailson? Educação. Transforma. E através da educação nós transformamos a nossa vida, a da nossa família, a da nossa sociedade, a do Brasil e do mundo. Djailma, você é um exemplo a ser seguido. Muito obrigado por Djailson contar essa inspiração que vai servir para muitos e muitos que estão nos assistindo, viu? Uma boa noite, minha querida. Fica com Deus. Djailson, você queria deixar uma mensagem para os iniciantes da cafeicultura, os iniciantes da poesia, da literatura, né, para valorizar mais a cultura do café, a agricultura familiar, para que os nossos políticos olhem com mais carinho
e que realmente traga as políticas públicas para que esse pessoal consiga viver com dignidade daquilo que eles plantam. Atualmente está surgindo alguma coisa, o governo já sinaliza, né, trazer aí algum incentivo, trazer alguma coisa, é algo ainda embrional, mas possivelmente a gente tem alguma coisa em breve. Pesqueira não, é Taquaritinga, que é a cidade, a capital do café pernambucana, tem uma produção local legal, que nem eu falei, não é uma coisa industrial, é uma coisa pequena, Sim, local, sim. mas tem seus plantios bonitos. Triunfo, estive lá conhecendo, tanto Taquaritinga como Triunfo. Garanhuns tem ali os seus 10 produtores, fora as cidades em volta, Saloá, Paranatama, Brejão. Corrente já teve no passado, hoje eu não é do meu conhecimento se tem alguma coisa, mas essas aí são as mais fortes. Está tendo novos plantios na região, está tendo ali plantios, um planta 1.000, outro planta 2.000 pés, um tem um plantio antigo, tenta revigorar ele, e é um incentivo, porque se nós imaginarmos hoje uma saca de café por R$ 2.400, se você conseguir produzir aí 10 sacas no ano, você vai ter aí pelo menos o 13º, você vai conseguir ter alguma coisa. E a importância da gente diversificar as coisas. Pecuária já tem demais. Você criar um boi, você devasta aí 1 hectare, você criar um boi. Com 1 hectare de café, você pode ter muito mais renda do que você ter um boi. 1 hectare de café, você pode ter aí, no mínimo, aí 20 sacas de café. Você irrigando, ajeitando ele. Está entendendo? Nem um boi consegue superar café. Sempre o Brasil teve essa força. Você hoje, com 20 sacas de café, você vai ter, nos valores atuais, R$ 48.000. Nem um boi, por mais premiado que ele seja, tem esse valor. A não ser esses boi de genética alta, que não é a realidade. É outra realidade. Então, eu incentivo, eu mostro que é viável, assim, e digo também que é difícil, nada é fácil, mas é possível, tá certo? Não foi no passado? Não tem regiões produzindo? Na cidade de Areia, eu cheguei lá e disseram, a gente tinha parado de cafeicultura com cerca de 100 anos, estamos retomando agora. Não é? Tem sempre os pioneiros, aquelas pessoas que dão o primeiro passo, serve de exemplo, e dali a coisa vai acontecendo. Não como foi no passado, com a pujança, com a força. Lá, cara, na região nossa, uma fazenda emendava na outra. Emendava, um sítio, uma fazenda. Tinha fazenda lá, nesse livro, nas nossas pesquisas, de um senhor lá, o senhor Lula Culaudino, o nome dele, ele produzia mais de 800 sacas no sítio dele. Tinha outro que produzia 700. A gente era menor, a gente produzia 200 por ano. Tinha outros de 100, 150. Quando você terminava aquele volume, um emendado no outro, você produzia milhares e milhares de sacas. Ali a vila tinha 2, 3 máquinas, uma vila com 2, 3 máquinas beneficiando café, de dia e de noite. Beneficiando café, produzindo, vendendo para outros estados. E era desse jeito que acontecia. E é uma força impressionante. Impressionante. Então, é possível, nós temos aí uma agricultura voltada para a cafeicultura, não como foi no passado, mas de uma forma menor, mas tem alguma coisa assim, é possível. Jailson, olha, enorme o feedback do pessoal em casa, viu? Enorme. Eita, coisa boa. Gente, muito obrigado. Olha, temos aqui a presença de Clésio Alves, que já esteve aqui. Sim, um abraço, Clésio. Clésio, psicanalista. Sim, muito boa. Rapaz. Fora ele está dizendo aqui, boa noite. Um forte abraço aos gigantes que ilustram essa noite. Um forte abraço. Um abraço. Muito obrigado, Clésio. Luana aqui de novo. Abraço a vocês. Ô, Luana, muito obrigado. Renato Magalhães, parabéns, companheiro Carlos e Adjailson. Mais um convidado de excelência. Obrigado, Renato. Nosso querido Renato. Filipinho e Nagínia Lemos, parabéns ao grande irmão de farda, de Jailson. Leonardo Rodrigues, Léo, né? nosso Léo. Obrigado, Léo. Fica com Deus, meu irmão. Carlos Diego. Carlos está com a gente também. Diegão. Valeu, Diegão. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço, Diego. Esse amigo que a vida nos deu de presente, né, Carlos? Que muitos, irmão, aí, todos eles. Tony, meu irmão. Herculano. Olha aí, coisa nosso boa. Diretor. Lucineide Leite. Um livro muito bom. Vou
Vou ler hoje, viu, Lucineide? Josinete Santos, parabéns, Jailson, pelo podcast. Excelente explanação. Obrigado, Josinete. Priscila Carla, ainda deve estar um cheiro do bom café. Bom café. Eita, Priscila, vou guardar aqui para você, viu? Vou guardar, pode ter certeza. Lucineide, uma aula e tanto. Obrigado, Lucineide. Roseane Carvalho de Brito, parabéns. Edjaildo Ferreira. Meu irmão. Seu irmão. Professor Edjaildo. Pronto. Ele disse aqui uma aula autêntica sobre o que é o café de verdade. Realmente, uma aula autêntica, meu irmão. Giovana Cavalcante de Lima. Essa daí não excelente explicação. Vamos fazer uma pausa, que é minha filha. Eita! Giovana Cavalcante de Lima. Giovana. E meu filho, Felipe Cavalcante de Lima. Pronto, Felipe está aqui. Aí, um abraço, filhotes. Parabéns pelo pai, viu? Giovana, Felipe. São os dois. São Giovana dois, e né? Felipe, Parabéns mesmo. E muito obrigado, viu, Giovana? Tony Araújo. Tony. Aí, meu irmão. Irmão de farda nosso. Realmente, deixa eu ver aqui mais, para a gente não esquecer ninguém. Nessa data. Sim, não posso esquecer minha filha. Doutor Eduardo Galvão está lá. Um abraço, doutor Eduardo. Está longe, está vendo a gente. E seu filho está em mais Caruaru. longe. Seu filho está mais longe ainda, né? E Cadu está nos assistindo lá na Austrália. Que hora deve ser lá agora? Que horas são lá, meus avós? De madrugada, né? 9 horas da manhã, né? Noite para nós, dia para eles, né? Noite para a gente, dia para eles. Eu me perco só nesse fuso horário. É Mas está lá ele e minha nora, que é minha filha, Jéssica. Muito obrigado, meus filhos. Clésio. Thaísa Moura, boa noite. Muito obrigado, Thaísa. Obrigado, Thaísa. Ítalo Leonardo, muito bom. Obrigado, Ítalo. Priscila Carla de novo aqui, parabéns, excelente. Gente, sem palavras mesmo para agradecer a vocês, né? A gente só tem a agradecer, Edjailson, porque a gente faz esse programa com muito amor. Essa equipe aqui, eu, meus amores, que é minha esposa Carmen, Daniel, a gente trabalha aqui com muito amor, muito amor. Carlos, pesqueiro, meu irmão, interrompendo, tem uma oportunidade rara de ter assim um espaço de bom debate, boa conversa, né? Algo produtivo, um debate autêntico, uma coisa que vem somar demais para a pesqueira, porque essa forma de comunicar-se através do podcast, ela é extraordinária. E você está de parabéns. A forma de comunicar-se, o amigo Daniel ali, Carmen, enfim, vocês terem essa ideia, essa abertura para a cidade. Porque estão vindo artistas, estão vindo escritores, estão vindo pessoas para debater pesqueira. Uma boa política pode ser debatida aqui, sem partidarismo. Sim, né? Vem, a boa política que vem a somar, né? Com boas ideias, sem nenhuma paixão de A ou de J. Não, a ideia não é essa. A ideia é trazer um bom debate, um debate sadio, um debate construtivo, de boas ideias. Né? E pesqueira está um pouco carente, eu percebo. Sou um apaixonado por pesqueira, a gente vê algumas cidades desenvolvendo. Pesqueira tem que entrar nessa reta. Pesqueira tem que chegar lá. Pesqueira foi fortíssima no passado. Né? Eu já li sobre a grandeza de Pesqueira. Hoje continua sendo uma cidade maravilhosa. Os carnavais de Pesqueira, a cidade bonita. Essa cidade que acolhe, acolhedora. Perfeito. Então ela tem que entrar aí nesse ritmo que foi no passado, voltar para dar aquela engrenada e ir embora. Pesqueira tinha o trem aqui também, né? Tinha o trem. Sobre a linha Ramal Norte e a linha Sul. Tinha Garanhuns, tinha essa outra que ia para o sertão, passava por aqui, né? Então, Pesqueira foi muito desenvolvida e vai voltar, está voltando, vai voltar. E esse espaço de Jailson, muito bem lembrado, são para todos nós, são aquelas pessoas que muitas vezes não tinham essa oportunidade e essa voz. E a gente está aqui para isso. Mas para a gente continuar com esse projeto, Jailson, a gente precisa desses colaboradores, desses patrocinadores. Né? Quando você chegou aqui, a gente falando, eu, Daniel, minha esposa, de uma câmarazinha que tem uma resolução melhor, para apresentar isso para vocês. Tudo isso custa, né? Custo alto. Um espaço bonito desse tem um custo para ser mantido, né? É importante. E para Jailson ter ideia de quanto a gente vem levando isso a sério, isso aqui é na nossa sala, exatamente para não pagar aluguel. Né? A gente acabou, meus avós ali, acabando na sala de Carmen,
para a gente produzir isso para Pesqueira, gente. Então, para Pesqueira só não, para Pesqueira e região. Né? E a gente faz isso com muito amor. Eu, Carmen, Daniel, os nossos colaboradores acreditam no nosso trabalho. Mas, Edjailson, olha, muito, muito obrigado pela sua participação. E você queria fechar com uma reflexão. Uma reflexão. Eu tinha lido no passado, eu achei muito interessante. Eu adotei como umas reflexões que a gente faz. É importante na nossa vida, Carlos, nós temos 3 coisas. Ter filhos, plantar ao menos uma árvore e escrever um livro. Eu tive o privilégio, a oportunidade de fazer essas 3 coisas. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, Felipe e Giovana. Plantei algumas árvores, inclusive algumas eu levei aqui de Pesqueira, alguns ipês, plantei lá, também plantei cafés. E o livro, né, que foi escrito. Então, eu tenho filhos, plantei algumas árvores e escrevi um livro. Porque dessa forma, a gente se eterniza, ainda que por algum período. Porque quando a gente partir, a continuidade fica. As árvores, eu suponho que elas vão ficar por décadas. Muitas vezes elas viram centenárias. Aí alguém chegar e dizer, quem fez isso aqui? Diz, não, teve um senhor que plantou essas árvores aqui. Plantou, ele entendeu a importância ecológica, ele entendeu a importância da preservação das águas, entendeu que o mundo é carente de árvores. Então, ao invés de destruir, ele veio e plantou. Veja você, coisa importante. Ele se perpetuou, que é através dos filhos. Né? Ele morreu, mas deixou um legado. Você tem esse privilégio, tem filhos, que nem Carmen. E também eu lhe aconselho, escreva um livro. Você tem talento, capacidades, seu conhecimento, seu estudo. É um dedicado, é uma pessoa que se dedica ao conhecimento. Então, escreva, que certamente vai sair algo muito bom. O meu é simples, mas eu também, mesmo sendo simples, eu me atrevi a escrever para registrar alguma coisa, porque se alguém quiser uma fonte de pesquisa, ainda que não tenha um embasamento científico, uma coisa acadêmica, mas teve uma pesquisa para ser feita. Foi um ano. A gente visitou municípios, entrevistou pessoas, rememorou muita coisa foi escrita de memória, mas fomos em bibliotecas, tivemos que ler livros, artigos, para escrever. Então, no momento que você deixa um trabalho desse, você deixa para a posteridade. Se alguém... Eu tive curiosidade, que lugar é esse, Miracica? Tem lá um livro falando de Miracica. Então, a gente trouxe essa coisa. E Carlos, eu tenho uma... Geraldo Amâncio, ele falando do homem do campo, isso em 1976, não era nem nascido. E ele disse assim, e o traje do homem camponês, quando sai para a festa ou para a feira, é a calça de mescla e uma peixeira, e um paletó listrado de xadrez, umas botas do couro de uma reis para dançar forró enquanto é moço, um chapéu, aba larga, grande e grosso, com a pena qualquer de um passarinho, e a medalha fiel do meu padinho, num rosário enfiado no pescoço. Eu penso que ele foi muito feliz de fazer essa estrofe, porque ela retrata o homem do campo. Quando eu li isso, eu digo, isso é a cara de pai. Ele tinha a devoção dele, e quando ia para a feira era com esses trajes, e quando trabalhava era dessa forma. E eu digo, rapaz, que inspiração esse camarada teve, fazer um estrofe de linha de 10. E fazer uma coisa bonita dessa, eu tenho que decorar. Eu não consigo produzir, eu gosto, entendo a formação do verso, mas pelo menos me atrevi a decorar, porque eu achei tão bonito, e isso se identifica com o pessoal aqui das zonas rurais, aqui próxima da gente, né? E eu finalizo dessa forma mesmo, agradecendo a você, o povo de casa, e dizendo que foi uma noite maravilhosa para mim também. Lembre-se dos sorteios, viu? Tem os brindes. A gente vai fazer isso. Gente, Edjailson esteve aqui abrilhantando a nossa noite. Uma noite vai ficar para a história do podcast, Daniel, meus amor, Edjaça. Eu vou dizer uma coisa, não sou o povo de casa, não. A gente também quer o bis. Queremos o bis dessa, viu? Queremos o bis, meu irmão. Gente, vamos finalizar aqui com os 4 sorteios. E avisando a vocês que este convite é para você que tem sua empresa. Junte-se a nós, traga sua marca para o nosso podcast. Vamos crescer juntos. O nosso compromisso é com todos aqueles que, de forma profissional ou no anonimato, amam esta terra e este legado. Procuramos dar voz e vez a todos aqueles que muitas vezes não ocupam cargos públicos, Edjailson.
mas que fazem muito por sua comunidade. Interligamos pesqueira ao mundo inteiro, dando a oportunidade que pessoas talentosas, como meu irmão Edjailson, aqui neste dia 9 de junho de 1925, que eternizou esta segunda-feira, mostre ao mundo que pesqueira é Antenas do Sertão. Encontro marcado às segundas-feiras. Sente-se e assista com a gente. E nós temos um DNA próprio, viu, Edjailson? Isso é o DNA Vozes em Debate, um jeito diferente de se comunicar. Gente, muito obrigado por nos prestigiar com mais essa segunda-feira. De hoje a 8 temos outro convidado, Edjailson, que tem uma inspiração de vida enorme, que é Maurílio. Ele hoje faz parte da PRF, né? E assim, a grandeza dele, através dos estudos, transformou a vida de Maurílio. Maurílio, te aguardamos aqui de hoje a 8. Gente, muito obrigado. E sem muitas delongas, vamos ao sorteio. Edjailson, meu irmão, filho de Dão do Café, e Dona Maria Luísa de Lima, não é isso? Você é quem vai ter o privilégio de sortear. Qual será o primeiro? Sim, gente, não deixe de adquirir, viu? Hein, Daniel? Olha, hoje aqui Carmen disse que só entra café Miracica aqui em casa. E se eu chegar sem ele, não entro. Viu, meus amor? Aqui em Pesqueira, Carlos. Sim, onde é que... Ali no Britos, né? Certo, o Empório Britos. E também no Recanto da Serra. Tem aquela vaquinha na BR. Sim, isso. Aqui São 2 lugares que o pessoal, aqui em Pesqueira, tem vezes que o pessoal me liga. Onde é que eu encontro Pesqueira? Pronto. Então, nesses 2 lugares, a gente já tem aqui em Pesqueira. Empório Britos e o Recanto da Serra. E o Recanto da Serra. É o laticínio, né? É o laticínio. Laticínio, Recanto da Serra. Na BR, lá na BR 232. 232. Então, gente, olha. Aqui, Edjailson mostrou a pirâmide, né? Esse aqui está acima da pirâmide. Isso eu posso confirmar para vocês, porque tivemos a honra de saboreá-lo aqui hoje. Edjailson, qual será o primeiro? Vamos começar com essa temperada? Bora. Quem é fã dessa temperada, Carlos, é Genival Poeta. Eita, Genival. Genival comprou uma e disse que gostou demais. 20% teu alcoólico baixo. A gente não usa essência, a gente utiliza 100% café no sabor. O saboreamento é feito 100% com café. Não utiliza aguardente, a gente utiliza, no caso, a cachaça. Pronto. Durante o processo de produção. Pronto. Vai ali para um descanso, e aí tem mais algumas ervas, tem sementes, enfim. Ele passa ali um período de descanso e depois vai para ser envasado. Essa é a nossa temperada. O licor cremoso de café, também não utiliza essência, é café. Então, ele é cremoso. Diferentemente da temperada, esse aqui é cremoso. Então, a gente trabalha com essas 2 linhas líquida, que é coisa também voltada para o café. E o café superior, tá aí também disponível nesses lugares. Vamos ver se aparece mais alguma coisa aqui em Pesqueira, possivelmente vai aparecer. Vai. E também nós vamos sortear aqui o livro. Essa obra-prima, gente, vai ser sorteada aqui também. É uma obra-prima, viu? É uma obra-prima de excelente qualidade, de excelente amor. Foi escrito com todo o amor do mundo, assim como é feito o podcast. Sim. Então, meu irmão, primeiro a gente vai sortear, pelo que você falou, Vamos começar com essa temperada? Bora. Em homenagem a Genival, né? Em homenagem a Genival Poeta. A Genival. Já tem aqui alguém. Você abre, por gentileza? Não, abra. Tem a honra de... Pronto. Aqui. Priscila Carla. Priscila Gala. Eita, olha, dona Priscila, da senhora essa daqui. Amanhã venha retirar, viu? Eu não vou nem mandar para o Daniel. Vou esperar a senhora vir aqui. Pois, olha, está aqui a senhora Priscila Carla, aqui, gente. Tá vendo? Priscila Carla, a primeira ganhadora do nosso. Muito obrigado, Priscila. Vamos agora com café? Vamos com café. Café. Daniel, essa maravilha aqui, ó. Isso aí é meu. Daniel já quer. Vamos lá. Não quer nem que tenha. Isso aqui. Giovana Cavalcante de Lima. Fazer o seguinte, Giovana é minha filha. Então vamos sortear outra. Vamos sortear outra. Giovana, Giovana, o seu vai ser outro presente. Giovana, Edjailson vai
Dá outro presente à senhora, leva viu? outro presente pra... Porque assim o povo... É para você, filhota. Vai outro presente. Sortear de novo o café. Bora. Porque ela já sempre consome, né? É, Então, né? Tony Araújo. Tony Araújo. Tony Araújo. Olhe, você vem tirar aqui, viu? Tem que ser aqui, né? Tem que ser aqui. É. A gente não vai levar pro PDAD, não. Esses camaradas devem vir aqui um dia bater um bate-papo também. Vai, né? a gente Mas vai vamos abrir, ver. vem o nosso irmão de farda, todos eles. Mas já pensou coisa boa? Eles têm muito a colaborar com esse E espaço. como tem, e como tem. Aqui, Tony, Tony. Inclusive já é consumidor, viu, Carlos? já, né? Já. Ele consome o gourmet. O gourmet, né? Mas isso aí também é só- de excelência. Ele vai Pronto, meu irmão, tá aqui. aqui. Por gentileza, é Luana? Deixa eu ver. Luana. Luana Maiara. Luana Maiara. Luana. Luana. Olhe, O licor. o licor, dona Luana. Agora a senhora vai ter que vir aqui, viu? Eu não vou mandar por Igor, não. A senhora vem aqui. Eu vou guardar. Eu vou guardar com todo carinho. Luana. Luana de Sertânia, viu, meus amores? Daniel. Sertânia. Não, mas eu mando por Igor, eu tô brincando. Luana, obrigado, viu? Priscila gostou? Ah, Tem coisa Priscila já estou aqui, obrigado. Tony, os parabéns. Tá vendo, Priscila, que vale a pena? E aqui, Quem falou? olha, Eita, Luana. tem um monte de papelzinho ali. E quando a sorte ajuda é assim, ó. Veja aí. Ah, não. Não, diz. Não, Igor Siqueira não. Igor, Luana já ganhou. Meu. Ô, Edilson, o que é que a gente faz aqui? Vamos ser o Eu juiz. vou fazer o seguinte, eu vou dar outro presente a Igor. E vou sortear, se caso ele queira, eu dou outro livro a ele. Pronto, tá vou certo, sortear Igor. outra pessoa. Não, mas você vai Você vai ganhar. Você vai ganhar. É, filho. Sortear mais um aqui. Mas, Vamos sortear mais um. Mais um livro é seu, meu irmão. o livro é seu. Vou É de sortear Jailson vai levar. A gente Vou vai levar. fazer outro sorteio aqui. sortear mais um. É de Jailson, mais um, gente. Mais um aqui. Então são 5 prêmios Vamos hoje. embora. Mais um livro. E agora, veja lá. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também a gente Quem foi? vai censurar. Quem é esse? Quem é esse? Diegão. Diegão. Não, ele tá aqui, ó, é do nosso irmão de farda. Diegão, PDAD em peso hoje. Diegão, aqui o livro, viu? O livro. Olha, vai um para você e outro para Igor, não é isso? Exatamente. Tá certo, meu irmão. Ó, só não vou te mandar esse. Viu? Não, ele vai ganhar. Não, Igor, ei, que dançou, rapaz. Não, Você dançou vai não. ganhar. Ele merece. Viu? Ele merece. Diegão, aqui, meu irmão. Tá guardado para você. Gente, muito obrigado mesmo. Foi, além de ser, Edjace, de conhecimento, de sabedoria lá em cima, foi divertido, foi tranquilo, não foi, meu irmão? Foi bom. Existe uma ansiedade quando a gente chega. Não é? É natural, porque é um espaço bonito, é um espaço que a gente está se comunicando e isso fica gravado, né? É. Então a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente fala, nas informações verdade, que a gente é traz. A gente tem que ter esse compromisso. Eu sei que você tem. As pessoas que vieram aqui, eu me diverti muito, rapaz, foi com o cigano. Eu gostei. Olha, O pai de Daniel. O pai de Daniel. Daniel, seu pai, rapaz, é um homem de muito talento, viu? É uma figura de muito talento. Todos que tiveram aqui. Então, a turma que veio aqui somou, contribuiu com um bom bate-papo, mas, assim, de todos, o que eu gostei mais foi cigano. Foi, porque é um seresteiro. Ah, escutou, Daniel? Eu espero que eu quero ter a oportunidade de conhecer cigano. Ó, Daniel. Eu quero conhecer cigano. Quem sabe levar ele lá no nosso sítio? Tá vendo? Quem sabe, não é? Tocar um violão, não é? Vamos marcar Cigano do Nordeste, olha. Cigano, você está convidado, intimado, né, Carlos? Intimado. Passar um dia diferente lá na nossa região. Passar um dia diferente. É simples lá, não tem luxo, mas vai ser de coração levar vocês. Ave Maria. Vocês conhecerem todo o processo, Carlos. Sim. Vocês vão conhecer. Pode botar. Faça esse corte especialmente para cigano. Pode fazer. Para ir conhecer lá. Chega lá e nós vamos lá conhecer o plantio. Fica na região rural de Garanhuns, a 22 quilômetros no distrito de Miracica. Então nós vamos até Garanhuns, de lá a gente se encontra, desce para o sítio e vamos embora. Para conhecer todo o processo.
ir lá no campo, ver o plantio. Depois do plantio, nós vamos lá na fábrica, ver o processamento do início até o fim, desde o período secando, o café secando, os beneficiamentos, depois as torras, conhecer de perto. Depois tomar um café gostoso, conhecer, aí Cigano vai tocar e depois vocês voltam à tardezinha. Tá vendo, Daniel? Não fica bom assim? Fica perfeito. E só lembrando que na minha lista de convidados estão todos do PDAD, né? Herculano vai vir com Kleiber, para a gente estar... Diego é um professor, é um exímio professor. Diego. A esposa de Diego já esteve aqui. Já teve, foi muito bom. Tássia veio aqui, foi excelente. Né? Ou aquelas moças, as três, né? Sim, as três poetisas. Foi muito bom. O pessoal do POD. Exatamente. Desde o início eu venho acompanhando. E esses dois me chamaram muita atenção. O da tua mãe foi o início, muito emocionante. Minha santa mãe, ela tá ligada lá. Um abraço para ela. E Cigano. Não é que os outros não foram bons, não. Todos foram bons. Sim. Mas esses assim, a sintonia foi grande demais, porque eu peguei do início até o fim, viu? Até o final. Esses aí foi pegado, do começo até o fim mesmo. Tá vendo, minha santa mãe? Sim, vamos tá vendo, embora. Minha santa mãe? Djalma, é filho de Cigano. É filho de Cigano. É. Tá vendo? Ó, quem toca que só. Olha aí, tá vendo? Violão, guitarra, teclado. Um exímio tocador. Um exímio tocador. Tem coisa boa, viu? E esse período junino, como é que se diz? Chama, né? Chama, exatamente. A música, a musicalidade. Aí, Adjaça, a gente vamos ter aqui na próxima segunda, Maurílio, Sim. da PRF. Na outra segunda, né, de hoje a 15, é dia 23. Aí eu já vou avisando ao pessoal, como é dia 23, São João, vai ter a fogueira. A gente vai deixar para fazer, Daniel e meus amores, na quarta, não é isso? Aí vamos ter aqui Glébia. Glébia tem um trabalho, Glébia Galvão é até minha prima, né? Ela tem um trabalho com o pessoal da Paralimpíada, as crianças menos favorecidas, impressionante. Então, gente, muito obrigado. Gente, uma honra estar aqui com vocês. Fazemos com todo o amor do mundo para vocês. E amanhã ou depois, nós estamos aqui nesse bate-papo com você que está aí nos assistindo, aqui no local que é de Jaçatá, e esse amigo de todas as horas para vocês aqui presente. Gente, muito obrigado. Edjailson, meu irmão, muito obrigado por abrilhantar essa segunda-feira e nos deixar ela mais leve e mais gostosa. Fiquem todos com Deus e que Deus ilumine o caminho de cada um com vocês, abençoando sempre a família de todos vocês. Até segunda, nesse mesmo local, nesse mesmo horário, às 19h30. Mas eu quero de novo e o meu desejo é imortal. Feche os olhos, tira